Porque muitas vezes tu perde o foco do objetivo do projeto. Tem Sim. tanta coisa ao teu redor para tu utilizar que tu não sabe nem o que utilizar. Então, muitas vezes, é aquele negócio que a gente sempre fala. Hoje, o profissional que ele é bem visado no mercado é o especialista generalista. É aquele cara que ele é especialista no tema, mas ele não conhece somente daquele, ele conhece vários outros. E isso, no gerenciamento de projeto, ele é importante por quê? Porque além de conhecer ferramentas, eu preciso conhecer de pessoas, eu preciso conhecer de estratégias, eu preciso conhecer de metodologias. E eu Olá pessoal, eu sou Carlos Cabral. Sou Rodrigo Salib. Todo grande avanço começa com uma conversa. Essa é a nossa. Sejam bem-vindos ao Index Talk. Então, esse é o nosso quarto episódio da nossa série, né, Salib? Então, já estamos muito felizes aí. Parece que começamos ontem, né? Literalmente, Literalmente. Mas hoje já estamos no quarto episódio e ainda tem muito por vir. a nosso objetivo é chegar a 1000. Quando a gente chegar a 1000, a gente vai estar feliz. A gente vai chegar assim, ó, parece que começamos ontem também. Mas enfim, nos sigam nas nossas redes sociais, então, @indextalk, @ceg.cabral, @rodrigo.salib. E nosso quarto episódio, né, assim como os outros, ele sai toda quinta-feira, às 9 da noite, no YouTube, no Spotify, só nos seguir lá, entrar em contato conosco aí, tudo certo. E o episódio de hoje, a gente vai trazer um tema muito importante, que é do caos ao controle. Como que a gente gerencia projetos de alta complexidade? Imagina, né, segunda-feira ali, 8h30 da manhã, a reunião, a daily, né, atrasou, e-mail do cliente pedindo para mudar escopo de projeto, mudar prioridade, a equipe ainda tentando entender o que é priorização, o que que não é, e-mail da gestão pedindo do status do projeto, e você olha o cronograma lá do projeto, ele tá na fase 2, deveria estar na fase 4, estourou o orçamento, e agora? Agora é o caos, né, agora tá tudo pegando fogo. E eu acho que o principal fator de todas essas de todos esses contextos que aparecem, né, Gabriel, é a metodologia ser seguida e o conhecimento que a gente sempre fala, a gente estuda sobre o porquê que a gente faz o que faz e como que a gente vai executar. Então hoje a gente vai passar 4 passos primordiais para executar um bom projeto. Seja um projeto a nível organizacional, ou seja, um projeto a nível mais micro, um microgerenciamento. Então, eu acho que esses 4 passos vai ajudar a galera a desmistificar o gerenciamento de projeto. Seja também para projetos de alta complexidade, baixa complexidade, com pouco ou muito recurso, e por aí vai. Mas em via de regra, os projetos eles se gerenciam, né, com esses 4 passos ali, a gente consegue ter um resultado muito interessante ali, né, a Exato, partir do exato. projeto. E a gente tem o dado, né, que 70% dos projetos, eles falham por não seguir o primeiro passo, que é o mais importante. Definir o problema. O que que eu quero resolver? O que que eu quero resolver? Por que que eu tô fazendo isso, né? O que que eu quero resolver? Por que que estamos aqui? E pega casos, por exemplo, vamos trazer o caso da SpaceX, da construção do Falcon 1, que a gente estava conversando até nos bastidores, um pouquinho, e a gente estava conversando sobre essa história. E o Falcon 1, ele foi um projeto e ele teve sucesso, porque construir um foguete não é nada simples. Com certeza não, senão qualquer um teria um foguete aí em casa, né? Exato, e a NASA ela estagnou nesse processo, justamente porque ela parou de se desafiar. E aí nasce algumas empresas privadas para criação de projetos aeroespaciais, Preencher essas lacunas. preencher as lacunas. E o projeto Falcon 1, ele falhou as 3 primeiras vezes. Então, ele falhou a primeira, eles foram lá, mediram, analisaram, foi a segunda, falhou, foi a terceira e só na quarta emissão que eles tiveram sucesso. Mas o que que era a mente do gestor de projeto? Ele tinha um objetivo claro, ele sabia qual que era o problema que ele queria resolver, ele tinha dentro do projeto dele, cara, era lançar o foguete. Então esse é o primeiro passo que 70% das empresas erram. E outro ponto muito interessante, né, lançou, falhou, melhorou, lançou, falhou.
Então, a questão do falhar, né, não dá para se dizer exatamente falhar, o projeto não foi um fracasso, né. E aí, só Mas puxando o gancho, o falhar, que até o Elon Musk ele fala no próprio livro dele, na biografia dele, eles não falham, eles aprendem como com os erros, exatamente, é esse ponto que eu ia puxar, né. Eh, o falhar, né, se você não tem isso, você tem essa melhoria. Você vai lá, você erra, você aprende, traz isso como uma lição aprendida e tenta de novo. Você vai lá, falha por outro motivo, aprende com os erros que, né, falhar, né, no caso é o errar. Você não pode ter medo de errar. O erro, a necessidade de melhoria, ela tem que estar intrínseca no gerenciamento de projetos. Ela tem que estar intrínseca na sua organização, nas pessoas que trabalham lá. Por quê? Quem que vai gerenciar o projeto? São pessoas. As pessoas falham, as pessoas, mas da mesma forma as pessoas aprendem e elas melhoram. Então isso tem que estar muito claro. E essa metodologia que o Elon Musk trouxe foi o que, no fim do dia ali, teve o sucesso ali com o foguete que literalmente o foguete deu ré. exato. E o fato de tu definir um problema é o que te vai dar clareza e a objetividade para aquilo se tornar um desenvolvimento. Clareza e orientação. Exato. E o que que tu vê, assim, hoje nas principais falhas que a gente tem na questão da disseminação do problema, na captação do problema, na dor do cliente, o que tu enxerga, assim, que a galera falha hoje pra nesse nosso primeiro passo? Quando a gente fala, né, de projetos complexos, o pessoal, traz muito, cenários caóticos, né, de prazos apertados e tudo mais. Mas a gente pode dizer com propriedade, o caos, ele não vem da complexidade, ele vem da falta de clareza, a falta de uma comunicação assertiva dos projetos. E quando a gente diz comunicação, é justamente entender o problema e fazer com a sua equipe entenda o problema, é ter toda essa definição. Então, isso também traz, vamos lá, um problema de cascata, né, você tem a falta de clareza, né, você não consegue claramente, você não consegue priorizar o que que eu começo, por onde que eu começo, você não consegue se comunicar com a sua equipe e, no caso, né, você como líder de projeto, se comunica com a sua equipe e você não consegue se comunicar com o seu superior, com os stakeholders do projeto, você não consegue se comunicar com o cliente no sentido de entender o que ele precisa e você entender como que você consegue atender o seu cliente, né. E também você tem muita, a gente chama, né, de projeto de escopo volátil. Aham. O Uma hora tu faz assim, uma hora tu faz assado, uma hora eu quero isso, outra hora aquilo. Você não tem uma clareza do que ele precisa. Então como é que tu vai trabalhar nessa forma, né? Sim. Então, mas tudo gira em torno da comunicação, E da clareza de comunicação. esse a gente pode dizer que é o principal grande problema que a gente tem no Marcum, né, que é a definição do problema. Exatamente, é a causa raiz. É falha o quê? Falha na comunicação, é falha na priorização, é falta no hábito também, eu acho que é um dos grandes problemas, eu não sei nem se é hábito a hora certa, mas é no engajamento da equipe pra proporcionar aquele problema, porque se eu não entendo qual o problema que eu tô resolvendo, o meu desenvolvimento ele não vai ter sucesso. Com certeza. Então, Não trabalho orientado. Tu não sabe pra onde que você vai trabalhar. Eu tô trabalhando, eu tô produzindo, tá. Mas pra quê? pra quê? Por que que eu tô fazendo isso? Como é que tu vê, né, os objetivos sendo atingido? Eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, porque eu sei que eu tô alinhado com a estratégia do projeto, e o projeto alinhado com a estratégia da empresa, e por aí vai. Você não consegue ver isso, né, então você tá andando no escuro ali, você tá andando no nevoeiro ali, não consegue ver o que tem pela frente, tu olha pra trás não vê nada, olha para os lados não vê nada, essa questão, né, e a falta de clareza, a falta da comunicação, né, para as equipes e para as partes interessadas que é essa virada de chave. É muito importante. E também, né, puxando na questão da priorização, é aquela coisa, cachorro com vários donos morre de fome. E o projeto ele não pode ser um cachorro sem dono. Tem que ter alguém, tem que estar puxando isso, você tem que estar fazendo meio de campo com a equipe, com as partes interessadas e fazer acontecer. Mas o primeiro passo ainda eu olho pra forma mais estratégica e organizacional,
Tem que estar claro para a organização que problema aquele projeto ele tá resolvendo. Exatamente. E aí, ao longo da história, a gente pode regredir, e tu vê que isso nasce lá do trivium e do quadrivium, dos 7 fatores, né, que impactam no desenvolvimento humano. Então, o mesmo método que os caras usavam no trivium e no quadrivium para desenvolver qualquer forma sistêmica para a resolução de um problema, é a mesma métrica que a gente usou lá no TWI, é a mesma métrica que a gente usa hoje no sistema no método ágil. E desde os primórdios, o método do ser humano resolver problemas, seja por gerenciamento de projeto, é entendendo que problema que eu vou resolver. Baseado nos 4 pilares ali que a gente tá trazendo, né, que é, você vai definir o seu problema. Isso O aí. que eu quero resolver? Você vai medir o seu problema. Agora vamos falar do medir especialmente. Claro, Vamos falar do medir especialmente. só vou dar uma pincelada, né, depois a gente volta. Por exemplo aqui, ó, a gente tem que definir o problema, medir o problema, buscar a solução e medir a solução. Uhum. Então, ó, definir o problema é, como você falou, onde 70% das empresas, das organizações falham, né, no gerenciamento de Isso é um projeto. fato. Fato, dados validados, porque você não sabe definir o problema. Você tem problema, né, em entender o que você quer fazer. E tu sabe, Gabriel, só dando mais uma pincelada nesse tema da definição do problema, eu vejo e a gente trabalha diariamente com o desenvolvimento de projetos e a gente vê o seguinte fato: a pessoa que ela não conhece do método, ela não conhece a história, ela não sabe gerenciar um projeto, ela nasce lá no terceiro ponto que tu falou, Já nasce buscando a solução. A gente falou junto agora porque sim, foi bonito, né? legal. Já buscando a solução, exatamente. Os projetos eles já nascem com uma solução já implementada. Exatamente. Calma, respira, né. Aproveita o processo, né. Isso a gente puxou lá na nosso primeiro episódio ainda, né. Exato. Só quer ir direto pro objetivo. Primeiro tem que saber chegar lá. É muito importante isso, né. Definir, né, o problema, tu tem que ter um objetivo, saber como que tu vai chegar lá. Pra Exato. daí tu Desenvolver. exatamente. Exatamente. Senão tu vai estar você vai estar gastando recurso, muito esforço. Quando eu digo recurso, eu digo tempo, dinheiro, pessoas. Você vai estar gastando isso e não vai estar sabendo onde você vai estar gastando, né. Você não vai estar direcionado, você não teve aqueles passos anteriores ali que te norteiam pra onde que tu vai, pra que lado que tu vai apontar o teu canhão, Exato. entendeu. Então tu vai estar dando tiro no escuro, entendeu. Tem que É o stop win, né, se tu não tiver hoje um laboratório experimental para tu gerenciar o teu projeto, para tu fazer o desenvolvimento dele, vai fazer o quê? Stop win, experimentação. Ah, isso tá certo, isso tá errado. Artigos acadêmicos é muito utilizado essa metodologia de stop win, porque tu testa, tu experimenta, e se tu vê se aquilo vai dar reação ou efeito que tu espera. Só que pensa pra um projeto lá que tu tem 2, 3 milhões de investimento. É muito arriscado trabalhar no stop win. Então, tu entender o teu problema. Por exemplo, um case muito stop-in, pra quem não conhece, seria o famoso tentativa e erro, né. tentativa e erro, tentativa e erro. E, por exemplo, no gerenciamento de projetos hoje, nasce: "Ah, vamos comprar X máquinas, vamos aumentar em tantos por cento o nosso nível de organização em número de pessoas, mas será que a gente precisa disso para entregar o produto?" Porque no final, que nem tu comentou antes, nos bastidores, no final tudo, na última linha é tudo produto. Do produto. Quanto menos eu gastar para fazer aquele produto, mais rentável ele vai ser e maior vai ser a efetividade dele no mercado. Obviamente, tem que ser um produto que eu resolva alguma dor do cliente. O cliente ele já tem que estar sempre no centro. Exatamente, o produto quando a gente diz, né, pode ser um processo, pode ser O um serviço, serviço, e por aí vai, mas um produto é o que você produziu, né, é o resultado do seu projeto, de certa forma. Eu falo não, é literalmente é o resultado do projeto, mas tudo no fim do dia é um produto, né. e Mas e como é que a gente mede, né, os nossos problemas? A gente definiu, é o passo mais difícil, né, um dos mais difíceis, exato. definir, e agora como é que você mede? E deixar claro que quando tu tem um problema muito claro, tu precisa ir para medição. E o que é medição? Aí tem um termo que é os KPIs, né. Dentro dos KPIs, eu tenho várias formas, seja para me entregar um produto mais eficiente, seja para me entregar um processo,
com uma performance melhor. E então o medir, ele nasce de um princípio bem feito lá na definição do problema. E aí eu crio uma estratégia para me medir, só que daí vai lá para a cultura de dados. Eu já tenho esses dados no meu projeto ou não? Eu preciso buscar os dados para mim criar um novo produto, para mim criar um novo sistema, para mim criar um novo serviço. E tu vê que interessante esse episódio nosso, a gente não tá falando especificamente do gerenciamento de projetos para desenvolvimento de um produto. Estamos dizendo no geral, né. Isso serve para qualquer. E essa questão de dados que você falou também é bem interessante, porque o gerar dados também pode interpretar como adquirir conhecimento também. O que que eu preciso me desenvolver? O que que eu preciso desenvolver em minha equipe, minha empresa, para resolver esse problema? Exato. Então, trazer dados, né, porque você precisa de dados para você ter tomado decisão. Você precisa de dados para você ter, para você conseguir aplicar de maneira eficiente as ferramentas para tu resolver o problema. Porque tu concorda comigo, Gabriel? Se tu tivesse dados para tu encontrar o material perfeito, isso pensando num produto físico para me desenvolver. Se eu tivesse dados, por exemplo, de resistência, dureza, esses dados mais genéricos, assim, Uhum. é muito mais fácil de eu desenvolver um modelo, uma prototipagem do meu produto. É muito mais fácil quando eu for falar de processo, por exemplo, se eu tivesse dados de eficiência, OEE, todo o TEP, todos esses dados aí, se eu tiver eles claros, é muito mais fácil. E é o que eu sempre falo, um projeto quando tu parte lá para o passo 3, buscar a solução, e ele tem discussão e atrito, quer dizer que eu falhei na definição do problema e na medição do problema. Quando a gente fala discussão, né, não é e a questão de você ter conflitos de ideias, vamos dizer assim, né, a parte do conflito, ela é importante para a busca de soluções, da ferramenta, tem brainstorm que a gente pode fazer e tudo mais, e é onde você vai ter esses conflitos ali. Mas conflitos de maneira que não é eles não são orientados à solução, né. Exato. Tentar mais, por exemplo, conflitos de posicionamento, "Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo". Esse tipo de conflito, né, que é muito comum ter e isso acaba desgastando toda a equipe de projeto, né. E é que nem você falou, você não soube medir e nem definir o seu problema corretamente, eu não sei o que eu quero fazer. Então se você não sabe pra que lado você quer navegar, o vento que sopra mais forte é onde vai te levar, Exato. entendeu. E esse artigo que a gente leu das 70% das empresas que elas falham no gerenciamento de projetos, elas falham porque elas já entram lá no passo 3, buscando a solução, que é o que tu comentou. "Ah, eu já tenho uma ideia e eu quero implementar aquela ideia. Só que eu nem sei que problema que aquela minha ideia resolve e eu nem sei o impacto que ela tem na minha organização". Daqui a pouco o problema que eu tô tentando resolver não é de fato um problema, né. Exato. Talvez um problema que eu criei na minha mente, Exatamente, né, in my mind. mas Mas mais. mas é justamente isso, né, importante também você validar, você ter essa validação, se o que você precisa buscar resolver, né, se a tua solução ela tá de acordo com a estratégia da tua empresa, se a tua equipe também tá engajada para fazer isso acontecer. Aí que entra muito também aquela questão, né, da comunicação e da liderança, né, ou a liderança de um projeto, quando você vai gerenciar o projeto, na verdade, você está gerenciando pessoas. Porque quem faz o projeto andar são pessoas. Então 100 pessoas, sem a tua equipe, tu não consegue entregar o projeto. Seja você um gestor de uma área, ou seja você um líder de um projeto que não tem, de fato, um cargo de gestão, né, você é um líder de um projeto, mas de toda forma você está gerenciando pessoas. Então se você não tem aquela comunicação assertiva, você não sabe como passar a mensagem e principalmente, você precisa buscar aí entra naquela questão, né, do medir, você tem que buscar dados, buscar informações e conhecimento para tu entender se você tá de acordo com a estratégia, direcionamento da tua empresa, né, ou direcionamento do macro projeto, por assim dizer, e você tem que repassar isso para a sua equipe, que é a parte tática. Então, basicamente, o líder ele serve como o elo entre o estratégico e o tático. Tu foi bem, tu foi bem Exatamente isso posicionado. aí. Porque o líder tem que ser um filtro, que é aí que muitas vezes que gera a confusão do negócio, porque eu tenho o estratégico do negócio e eu tenho a ferramenta.
E se isso o estratégico ele passa direto pra ferramenta, gera o quê? Gera uma turbulência no sistema. Vai gerar o quê? Mudança de escopo de projeto, mudança de objetivo de projeto, Prioridades. prioridades, E é aquela coisa, se tudo é prioridade, nada é prioridade. tudo é urgência. Exatamente. E o fato de tu jogar turbulência para o sistema, tu perde o quê? Pô, essa ferramenta não funciona, esse método não funciona, e aí tu perde a credibilidade. E aí tu precisa o quê? Voltar. Então o primeiro passo e o segundo passo, eles são primordiais para um bom gerenciamento de projetos. Faz sentido. Isso faz todo sentido, porque pega, por exemplo, se eu não defino e não meço, como é que eu vou buscar? Exato. Como é que eu vou solucionar? Tu imagina se Tu tá gastando o recurso, tá desperdiçando o recurso. imagina se lá no case da SpaceX que a gente falou, o próprio Elon Musk, ali no caso, ele gostava muito de estar no meio, envolvido nos projetos. Ele não fosse o filtro da estratégia do negócio para a implementação. Cara, os engenheiros eles dormiam no posto de trabalho para buscar soluções. Por quê? Porque estava muito claro o objetivo e a energia que eles precisavam colocar naquele projeto para dar certo. Então aquilo gera um caos se não for programado. Exatamente. Se e o justamente é o que nós queremos hoje é basicamente do caos, né. Todas esses contextos ali, eles acabam que, no fim do dia, ele afeta a produtividade da tua equipe, afeta a motivação e a sinergia dela. Então, você que nem você falou ali, você tá medindo, né, o teu problema. Você sabe quanto esforço e quanto recurso você precisa alocar para poder resolver ele, porque você tem esse conhecimento. Uhum. Então, você sabe o que fazer, né. Por isso que esses 2 passos são muito importantes, que Exato. para você ser você descobre o que você precisa fazer e depois você entende que como você precisa fazer. E daí com base nisso, você executa o plano. Então, Exato, exato. esses 2 passos eles te impedem de você montar o teu plano de maneira assertiva, né. O que eu preciso fazer? Onde é que eu aonde que eu quero chegar? E tendo isso bem claro, você consegue usar ferramentas para atingir os teus objetivos, né, e ir chegando lá. Que a gente acho que até poderia resumir, né, que é clareza, ritmo e o que que é o ritmo? Cara, qual que é a frequência que eu vou comunicar? Qual que é a frequência que eu vou analisar? E daí sim eu entro no método. Que método a gente tem hoje, a gente tem uma expansão tão grande de metodologias que a gente pode implementar, mas se a gente for olhar elas, e a gente estuda isso, né, Cabral? Todos os métodos hoje de gerenciamento de projetos, se a gente for comprimindo, 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 eles entram nos nossos 4 passos. Todos Todos. fecham nos 4 Por pilares. quê? A gente estuda história. A gente vê que Japão pós-guerra, como que eles iriam implementar, como que eles iriam industrializar o seu país após a Segunda Guerra Mundial. Foram devastados pelas bombas atômicas ali, né. Os caras não tinham dinheiro, os caras não tinham mão de obra qualificada, Os homens, enfim, a grande maioria dos homens, né. na idade de trabalho ali, né, se não foram mortos, foram capturados, enfim. E aí a gente pergunta: "Cara, como que eles resolveram como que eles se tornaram uma das principais potências do mundo?" Através de um bom gerenciamento de projetos. Só que para isso, eles se uniram às forças, armadas americanas, e eles aprenderam um método que chama TWI. Se vocês querem saber um pouquinho mais do que é TWI, se vocês querem entender um pouco mais dessa metodologia, dá um curtir, deixa um comentário e principalmente, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para incentivar eu e o Cabral para dizer que a gente tá no caminho certo. Exatamente, né. E o nosso método que o que a gente tá trazendo aqui, a gente também vive ele. Isso que a gente tá fazendo hoje, Experiência. exatamente, experiência. A gente define problema, mede o problema, busca solução e mede a solução. Exato. Então, isso que nós estamos fazendo, né, a gente tá medindo, a gente tá experimentando, a gente tá, ah, entendendo se o que nós estamos fazendo a gente está no caminho. E é justamente isso, você vai lá, tenta, falha, descobre onde é que tu falhou, onde é que tu pode melhorar
tenta de novo. Tu já vai com muito mais conhecimento, muito mais maturidade, muito mais preparado pra você ir lá e acertar. Você vai lá e erra de novo, tenta, então tu vai tendo essas melhorias incrementais ali, e quando você chegar lá, você vai preencher todas as lacunas, né. Exato, Então exato. isso que a gente tá fazendo aí é justamente isso, é pura experimentação, Por isso, por pura isso. experimentação. E aí, voltando à história do Trabalhar, o que que acontece? Tu volta um pouquinho mais, em quem que eles se embasam? Cara, Fordismo, alta produtividade e até tem uma frase famosa do Henry Ford que era: "Eu fabrico qualquer tipo de carro, portanto que ele seja preto". Padronização. Isso é um método de trabalho. E para isso ele tinha gerenciamento de projeto. Ele criou uma sistemática, ele definiu qual o problema que ele queria resolver, ele mediu, ele implementou a solução e mediu a solução. E ele também definiu o método, né. Aquela questão Isso, o método ele tá dentro do extrema para desenvolvimento dele. E muitas vezes também é particular, né, de cada organização, cada jeito de fazer. Mas, apesar de ter essas personalizações, vamos dizer, entre aspas, né, elas giram em torno dos 4 pilares. Mas e daí a gente pode ir pra frente também na história, que é interessante. Vamos pegar, por exemplo, o toyotismo. Depois do toyotismo a gente teve o quê? Método de rodagem de produção. E o que que a gente tem hoje nas principais, os big business do mundo? Amazon, Google, as big techs. Todas as maneiras de gerenciar projetos, elas são exatamente iguais. E isso eu falo com propriedade, porque eu estudo isso diariamente, a gente estuda isso diariamente, né, Cabral? E a gente chegou nessa convicção. O que muda é exatamente o passo 3 que a gente pode destacar, que é a busca pela solução. Qual que é o método que eu vou utilizar pela busca pela solução? Mas a essência, né, em maneira geral, ela é igual. Ela é igual. Porque o jeito de você medir, definir o problema, buscar o resultado e depois medir, é sempre a mesma forma. Todas ali baseadas sempre no TWI, que é hoje o modelo tradicional. Seja se eu vou gerenciar um projeto por cascata, né, que é o waterfall, seguindo a PQP, projeto ágil e tudo mais. No fim do dia você tem que definir o teu problema, medir o teu problema, buscar a solução e medir a solução para ver se a solução foi efetiva. Simples assim. Simples assim. Vamos pegar outro caso da própria É tão complexo, mas no fim do dia tu vai esmiuçando o problema, o problema eu não digo, mas tu vai esmiuçando a metodologia, ela é assim, porque é uma ciência, ciência é isso. Ou se fosse matemática, cara, é 1 mais 1 é 2. Exato. E vamos pegar o próprio case da SpaceX. Depois, pós-foguete lançaram lá o do Falcon, teve alguns outros projetos que eles lançaram, e aí teve o Starship. O que que era o Starship? Foi o maior foguete lançado e já construído até hoje. Esse projeto, ele tinha como case lançar essa massa, né, e principalmente reutilizá-la. E a gente teve o SN8, ele foi para o espaço e explodiu. Na verdade, ele explodiu no lançamento. A gente teve o SN9, que explodiu no lançamento. A gente teve o SN10, que ele explodiu 10 segundos depois do pouso. Muita gente já teria pulado fora. Bah, esse projeto aqui tá acabado, Acabado. assim, né, acabou, né. Bah, esse aqui não E a não gente mata só teve o SN15, que daí sim, ele conseguiu pousar. E aí o Elon Musk ele conta, né, que a gente não está falhando, sim, está aprendendo. a gente está aprendendo com os erros e coletando dados. Então olha só a maturidade que o cara tinha de saber que aquele projeto, ele era essencial para a organização dele, e que a coleta de dados ela era extremamente importante para ele buscar uma solução para ele entregar um resultado. E como é que ele coletava dados? Medindo. E também, além de medir, né, muitos dados que ele coletou foi justamente, realmente, sacrificando os foguetes. Experimentando. Experimentando. Então, a cultura do erro, né, e é algo também que se traz muito quando a gente está falando em cultura organizacional, isso está diretamente relacionado a como você gerencia os projetos. A cultura do erro ela é muito importante. Ela tem que estar muito importante
nas empresas, né? Porque você não pode ter medo de errar. Porque você só vai poder saber, você só vai saber quais lacunas preencher, você só vai poder melhorar, se desenvolver errando, Errando. entende? Então, não é de todo mal você errar. Não. A falha, o erro, ela é um pilar muito importante para o progresso. E você só vai ter progresso se você errar. É, se você, ou melhor, deixa eu reformular isso. Se você só vai saber conseguir chegar, né, no seu objetivo, no sucesso, aprendendo com os erros. E você só aprende com os erros se você errar. E aí, Se você Cabral, acertar todos, você não vai ter o que aprender, né? eu acho que um ponto importante que tu menciona, que é o mindset do gestor. Sim, a liderança ela tem um papel fundamental no gerenciamento de projeto. Porque se tu for ver o gestor nos anos 80 ele tinha um perfil, o gestor nos anos 2000 ele tem um perfil, e hoje em 2025 a gente tem um outro perfil. No passado a gente tinha o famoso chefe. Hoje na gestão de projetos a gente tem que ter o facilitador. O cara ele tem que facilitar para que aquele projeto ele aconteça. Então esse a principal diferença que a gente vai tendo ao longo dos anos no gerenciamento de projetos. A diferença do chefe e do líder. Exato. O chefe é faça, líder não, vamos fazer juntos. Então, esse ponto do mindset do gestor moderno, ele é crucial para um bom gerenciamento de projetos. Por quê? Porque ele precisa conhecer esses 4 passos e o principal, ele tem que ter gestão para não pular etapas para entregar uma ótima solução para o negócio com a menor quantidade de erros possíveis. Tem que ter a metodologia, né? Tem que seguir métodos. E hoje a gente tem muitas ferramentas ali, né, que nos ajudam, né? Por exemplo, as ferramentas, de certa forma, e hoje a gente tem tanta ferramenta que a gente pode dizer com propriedade que, na verdade, a gente tem uma caixa de ferramentas. Tem uma toolbox ali com N métodos, N ferramentas, como você prioriza, como você gerencia, como você delega, né? Ah, mas elas não salvam o projeto. As ferramentas elas não salvam o projeto, mas elas nos ajudam a ver o que está oculto, o que está invisível. Elas nos ajudam a olhar o que a gente não está vendo aqui, né, na frente. Então, muito importante você ter a sua gestão alinhada com a sua equipe, dispondo das ferramentas para que você consiga ter o gerenciamento do projeto bom andamento. Qual que é o objetivo, né, do líder do projeto, do gestor do projeto? É garantir que o projeto seja executado, seja entregue no final, dentro do prazo e com o menor número, se não nenhum, número de intercorrências, né, de problemas que tiveram. A função, né, do gerente de projeto é fazer isso, né, facilitador. Gerenciar energia e contexto. Resumindo tudo isso que tu falou, essa é a principal função. Por exemplo, isso que a gente está falando tá dentro do contexto do problema, qual que é a energia que a minha equipe está colocando dentro desse contexto? Ela é pouco? Ela é um grande esforço para um baixo impacto? Ou ela é um alto impacto para um grande esforço? Ou é um baixo esforço para um grande impacto? E isso já é outra ferramenta, é matriz de Eisenhower. Exatamente. Então olha a importância do teu conhecimento para fazer essa gestão de projetos. Exatamente. Muito importante isso você ter bem claro, né, porque você tendo esse conhecimento, você vai saber qual ferramenta você usar. E é muito bom a gente ter várias ferramentas, mas também para a pessoa que também ela não tá, Ela é leiga? leiga ou não tá muito habituada, e é comum ter, tem empresas grandes ali, né, você tem é muito difícil você ter, como é que pode ser, todo mundo, treinado, Com com experiência. experiência na cultura de projetos, mindset ágil, de inovação, tudo isso que a gente traz aqui. E hoje a gente também tem IA, tem um monte de ferramentas que a gente tem, só que tem tanta ferramenta hoje que você não sabe exatamente o que usar. E isso também é um grande problema, não sei se tu concorda comigo, porque muitas vezes tu perde o foco do objetivo do projeto. Tem Sim. tanta coisa ao teu redor para tu utilizar, que tu não sabe nem o que utilizar. Então muitas vezes, é aquele negócio que a gente sempre fala, hoje o profissional que ele é bem visado no mercado é o especialista generalista. É aquele cara que ele é especialista no tema, mas ele não conhece somente daquele, ele conhece
vários outros. E isso, no gerenciamento de projeto, ele é importante por quê? Porque além de conhecer ferramentas, eu preciso conhecer de pessoas, eu preciso conhecer de estratégias, eu preciso conhecer de metodologias, E eu preciso conhecer do produto, do produto que eu quero entregar, do a serviço que estratégia eu do quero negócio. entregar. A estratégia do negócio. Então, esse é o grande insight para tornar um bom gerenciador de projetos. Porque muitas vezes tua equipe tem uma pessoa que ela não tá bem, outra vai ter quebra de paradigmas dentro, e tu precisa ter clareza no desenvolvimento desse teu projeto. E outro ponto também, né, é muito comum você ver equipes multidisciplinares hoje, né, ou Muito comum. pessoas de outras áreas. E é uma ferramenta muito importante você ter pessoas de outras áreas, por exemplo, por exemplo, vamos pegar um projeto de indústria, por exemplo. Então você tem engenharia, você tem processo, você tem qualidade, logística, né. E muitas vezes, né, essas pessoas de outras áreas têm prioridades diferentes. Sim. Então a questão do tato do líder do projeto, engajar essas pessoas, Comprometê-las no projeto. exatamente, comprometer e empoderar essas pessoas do projeto, mostrar: "Ó, esse projeto é importante para a empresa por isso e aquilo", muito embora, não seja exatamente da sua área, não seja o que você faz no dia a dia, mas vamos fazer esse projeto junto, né. Acho que esse é o diferencial dos líderes de projeto. E Um tu bom sabe líder de que projeto isso tem que ter esse engajamento. a gente fala com fatos, que é a questão do Jeff Bezos. A gestão do Jeff Bezos para gerenciamento de projetos. Eu já li alguns livros e já li alguns textos publicados na internet que eles têm uma metodologia da pizza que eles chamam, que eles não resolvem nenhum problema que tenha mais pessoas que conseguiriam comer uma pizza. E a qualidade e a espectro que aquelas pessoas precisam ter dentro daquela equipe, por exemplo, não tem só pessoas de uma área dentro, isso falou de ter pessoas multidisciplinares dentro do gerenciamento, porque isso, hoje ele tem dentro da organização dele, cadeiras numa célula, e cada cadeira, ela é de uma área. E aquela cadeira, ela tá sempre vazia, uma única, que é a cadeira do cliente, A voz do cliente. a voz do cliente. Porque muitas vezes, no desenvolvimento de um projeto, se eu tiver só uma visão, talvez, de desenvolvimento de produto, ou somente desenvolvimento de processo, eu vou querer o quê? O mais barato, né, com a melhor qualidade. E muitas vezes, por um outro olhar, eu vou querer aquilo de melhor tecnologia, de melhor, qualidade, mas eu vou ter o problema do meu processo, ele ser muito caro. Então isso tem que ter uma viabilidade técnica. E aí tem poder do planejamento, que é o quê? Se as pessoas constroem junto e elas chegam num conceito estrutural junto, o resultado ele é estatisticamente maior. Certeza. Você tem isso que você falou é muito importante, é um baita no insight. É justamente isso, você não tem só a visão da sua área, você não tem só a visão do seu quadrado. Porque se tem o pessoal da a engenharia vai ter a visão da engenharia, quer segurar o melhor produto, tecnicamente, melhor qualidade, mas a que custo? A que custo, né? Pega um processo, eu preciso quebrar e produzir mais, não quero que dê problema. Eu não quero que dê problema, eu não quero ter problema com garantia no meu produto, não quero eu quero garantir a satisfação do meu cliente, né, Uhum. qualidade é isso. Quero que o produto saia da empresa na maior qualidade possível, volta também, mas a que custo? É, Que é o VOC, o VOB e o VOP. Que exatamente. é a voz do cliente, que ela é extremamente importante. O VOB, que é a voz da organização, quais são as normas que regem o meu produto. E o VOP, a voz do meu processo. Se tu conseguir unir essas 3 ferramentas dentro da tua organização, eu te dou total certeza que teu projeto, ele já é de extrema confiabilidade de ter sucesso. E aí entra o gerente de projetos, que é o cara que vai entender essas 3 vozes e vai dar diretriz conforme o objetivo. Por quê? Porque ele tem a definição do projeto muito bem definida, ele tem a medição daquele problema muito bem definida, e aí ele entra com o método. Método. E daí esse cara aqui, ele conhece muitas ferramentas e ele vai saber qual chave de fenda que ele tem que usar para apertar aquele parafuso. O gerente de projetos, né, que nem você bem comentou, ele
Basicamente, né, a gente comentou antes, né, nesse mesmo episódio, ele une o estratégico com o tático. Ele faz ele faz acontecer. Só que o gerente de projeto, vamos lá, ele não é o cara que apaga o incêndio. Não. Não, ele não serve lá para apagar o incêndio. O gerente de projeto, ele evita que o incêndio se inicie. E exatamente, isso é um insight importante que tu falou, que ele é o gestor da aprendizagem. Ele vai fazer que essas áreas se comuniquem de forma estratégica e ele vai conseguir contribuir com a aprendizagem para que aquilo se compreenda dentro do sistema, se estruture com uma metodologia ou com uma forma sistêmica, né, e traga o resultado esperado para o negócio. Por isso que é muito importante, um assunto assim, a ser se falado, né, as empresas hoje, ela é urgente, não é nem necessário, é urgente que as empresas que você trabalha com projetos, seja de alta ou baixa complexidade, mas você quer se manter competitivo no mercado, você quer aumentar a sua sinergia e satisfação com o cliente, é urgente que você desenvolva, você tenha um escritório de projetos, escritório de gerenciamento de projetos. Pessoas capacitadas trabalham especificamente para isso, para que você consiga justamente que o escritório de projeto ou PMO, né, que o pessoal geralmente que comumente se E o conhece, PMO, explica pra galera, é Project Management Officer, é o é o cara que cuida dos projetos, né? de certa forma, sim, é o escritório de gerenciamento de projeto. PMO pode ser uma pessoa, pode ser uma organização, né, Exato, pode ser uma pessoa, pode ser um subsetor. Então, o papel do PMO, eu digo, seja como pessoa ou como subsetor, sub-área dentro da sua organização, ela precisa ser a ponte entre a estratégia, a alta gestão e o tático. Quem vai fazer o projeto caminhar. E também tem que ter aquela outra ponte com o comercial, né, que o comercial que ele tá aqui, ele tá lá com o cliente. Então, o PMO ele tem que estar nesse entremeio e é algo urgente para as empresas terem isso, porque hoje você vai gerenciar o projeto ali, você é líder e você é recurso do projeto. Tá errado isso. Ou você é líder do projeto ou você é recurso do mesmo. Você não pode trocar o pneu com o carro andando, entende? Ainda não. Não. Mas ainda não. Mas ou vamos trazer um outro paralelo. Eu não posso trocar o piano quando carrego ele. Aí mas acaba que você acaba misturando funções. E a função do líder de projeto é uma, a função do recurso de projeto é outra. Então, é importante que porque o PMO, ele sempre faz essas interações. Os projetos eles estão sendo seguidos da maneira correta? Porque hoje também, o PMO também não é o cara que só vai lá cobrar que o projeto tá atrasado, cobrar ação. É um cobrandinho, né, que a gente chama, né. Cara, se tô com a ação eu sei que eu tô com a ação atrasada. Eu não preciso de alguém me cobrando, eu sei que tá atrasado. Então, o escritório de projetos, os PMO, os POs também, né, que eles são abaixo do PMO, que são os donos de produto, então, ele é dono de um subprocesso dentro do gerenciamento de projeto, eles têm que ser esse facilitador. Eles têm que ajudar as equipes e ajudar mesmo, não é cobrar: a ação tá atrasada, fala pro chefe, a ação tá atrasada, fala pro chefe. E mostra no BI que a ação tá atrasada. Cara, não é. Isso tá errado. Isso não é gerenciar projeto. Você mostrar atraso e as coisas exatamente. E mostrar que e isso qualquer sistema faz. Sim. O BI faz lá, entende? Então, ele tem que dar recursos, ele tem que Facilitar. facilitar, ele tem que conectar, né? Uhum. Ele tem que levar o problema para quem pode solucionar. Mas isso é um fator importante que eu vejo também, não é só para empresas grandes, né. Não, não, Não não. é só pra big techs. É por isso que eu comentei, qualquer empresa que tu quer ter um projeto, Uma quer ter um pessoa produto, sozinha consegue fazer o gerenciamento de projeto. Se tiver uma empresa de uma pessoa, tu consegue fazer o gerenciamento de projeto, entendendo essa metodologia. Que é consegue. definindo o problema, medindo o problema, implementando uma solução com metodologia. Por isso que eu falo que a sistemática e a metodologia são o que vai manter o teu motor organizado e contido. E o que que é a metodologia? É eu ter um sistema, um método de fazer, né, e dentro do meu sistema eu ter a recorrência de verificar. A recorrência de eu auditar aquilo para verificar se eu estou fazendo conforme a metodologia rege.
Exatamente. E você falou sobre o Motor 1, né. Também me trouxe um insight ali que a gente fez no segundo episódio do Motor 2, que é o seguinte, né, a gente tá cada vez mais se encaminhando ali e é algo que o pessoal vem o pessoal vem pedir aqui pra Index pra ajudar a desenvolver, e a gente vê que é uma crescente, né, principalmente na questão de desenvolver o Motor 2. Exato. E quando a gente tá falando de desenvolver motor, a gente tá falando de projetos disruptivos. A gente tá falando de projetos inovadores, que fogem do seu arroz e feijão. E aí, aumenta o desafio do gerenciamento de projeto. Porque eu estou gerenciando um projeto de um produto que não é o meu produto, meu core business da empresa, então não é o que eu sei fazer todo dia, que é o que eu faço repetidamente. Eu tô saindo um pouco da zona de conforto ali. Um pouco não, tô saindo muito da zona de conforto gerenciando o projeto. Ou seja, tô gerenciando um projeto de algo que eu ainda não tenho total conhecimento. E é um desafio, por isso que é muito importante a gente ter a metodologia. Você tem saber as ferramentas que você usar e como usar elas, para ter toda essa experimentação, né? E tu conseguir desenvolver o projeto de motor 2, o projeto de inovação, de maneira inteligente, eu E diria. inteligente. E isso me trouxe um insight também, Cabral, que é o seguinte: hoje tá cada vez mais comum dentro do teu motor 1, principalmente nas indústrias, nas empresas mais tradicionais, tu ter projetos tech, entendeu? Projetos de tecnologia. E aí, a tecnologia não é teu core business, nem comentou. Então, pode ser fabricar um produto, pode ser manufaturar ele. E aí, como que tu gerencia um projeto de tech, sendo que o gestor ele não é especialista em tech, em tecnologia? E aí que entra a ferramenta, É um a desafio. rotina de Esse é um tu desafio. mentorar aquela pessoa, de tu gerir aquela pessoa, como? Tirando as empregadas ali, os bloqueios daquele caminho daquela pessoa, porque aquela pessoa geralmente ela é especialista naquele assunto, Sim. então tu vai servir para tirar aqueles fatores, tu vai ajudar ela a seguir a metodologia dentro da empresa, né, para que ela consiga entregar um resultado exemplar, digamos assim, para tua organização. Então, é muito comum hoje tu ter esses fatores de tecnologia dentro de empresas tradicionais. E aí que entra um método para tu gerir essas tecnologias, para tu que entregue um projeto satisfatório dentro da tua organização. Claro. A metodologia ela te ajuda a você se cercar, né, de dessa como é que pode dizer? Como é que eu posso reformular isso? A metodologia, ela ajuda você a preencher os seus gaps. E você não tem hoje, por exemplo, que nem você comentou. Eu sou um gestor de uma empresa que tem um produto X e eu preciso desenvolver meu motor 2, que é um produto tech, e eu não tenho esse know-how. Sem você estar orientado, sem você ter um norte, você volta lá para primeiro, você não consegue definir o problema, você não consegue medir o problema. Que aí entra a principal diferença, né? Tu não vai ter um projeto, tu tem uma ideia. Tem uma ideia. Quando tu não tem sistemática e metodologia, tu tem uma ideia. E aí é o que 70% das empresas têm hoje. Elas têm ideias. Um projeto sem sistemática, sem metodologia, sem objetivo claro, não passa de uma ideia. Exatamente. Esse é um baita insight que a gente traz no nosso capítulo de hoje. E de novo, galera, comentem, compartilhem o episódio. Se você tem um amigo que gosta de gerenciar projetos ou que tem muita ideia e não sabe como implementar ela, Ou que tá sempre apagando incêndio, compartilha o episódio com ele, manda lá, diz, ó, o Salíbrio Cabral tem um insight pra ti que a gente tá sempre disponível aí pra ajudar vocês. claro. E qual que é a sugestão de livro de hoje aí? Do episódio de hoje? A sugestão de livro de hoje é esse livro aqui que a gente trouxe no episódio. É a biografia do Elon Musk. A gente vai fazer um episódio, né, Cabral? O próximo episódio vai ser de como que empresas de grande porte chegaram ao sucesso. Olha só, muito interessante. E aqui nós temos uma bagagem aí, Pra isso, mas podemos falar com propriedade aí. então, esse é o livro de hoje, Elon Musk, por Walter Isaacson. É um livro aí que tem bastante insight. E aqui dentro desse livro a gente pode ver Quase uma bíblia, né? um gerenciador de projetos aí
de alta performance, que é um dos nossos princípios, é trabalhar com pessoas de alta performance. Os resultados dele falam por si só, né? Exato. Você nem vê quem que é o Elon Musk. Desde de ideologias e crenças, no nosso termo técnico, esse cara aqui ele é um excelente gerenciador de projetos. Contra fatos, não argumentos. Exatamente. E galera, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. Se vocês gostou, de novo, curte, compartilha o nosso canal aí e até mais. Até mais.